A manifestação aconteceu nas primeiras horas da última segunda-feira. A rodovia foi bloqueada com pedaços de madeira, pneus e outros materiais. O protesto, que reuniu cerca de 100 indígenas, foi realizado de forma pacífica. O protesto aconteceu no quilômetro 249 da MA 014, próximo à zona rural do município de Viana. Os manifestantes se reuniram para chamar a atenção contra a lei do marco temporal. O Conselho Indigenista Missionário ingressou no Superior Tribunal Federal com várias ações contra a lei. Ainda durante a segunda-feira, o STF realizou a primeira audiência, onde nada ficou definido. A previsão é que as reuniões aconteçam até 18 de dezembro deste ano. Bom, nós acabamos de sair aqui do Supremo Tribunal Federal, onde aconteceu a primeira audiência de conciliação, chamada ou convocada pelo ministro Gilmar Mendes, para tratar do direito indígena que mais uma vez é trazido para o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez no âmbito de 5 ações que discutem a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da Lei 14.701, conhecida como Lei do Marco Temporal. A gente aguardava definições mais objetivas, mais claras dessa primeira audiência, que não aconteceu. Saímos um pouco decepcionados, Esperávamos muito mais do ministro relator, que abriu a sessão e ficou até a primeira parte da audiência. A Lei 14.701 não está suspensa, ela está em vigor e causando ou instrumentalizando conflito nas regiões, como a gente está vendo no caso dos Guarani Kaiowá, dos Guarani do Oeste do Paraná, dos Caingangue, conflitos no Nordeste do Brasil. Este missionário do CIMI explica o que é o marco temporal. A lei define que indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que eram ocupadas pelos povos originários no momento da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A tese do marco temporal, ela já inicia ali com a AGU, em 2017. É uma tese da bancada ruralista que tenta rasgar a Constituição Federal, principalmente os direitos dos povos indígenas que estão ali na Constituição, no artigo 231 e 232. Então, há anos, o Congresso anti-indígena, esses parlamentares vêm tentando atacar os direitos dos povos indígenas e os povos indígenas vêm se mobilizando para defender a Constituição Federal e os seus direitos originários. Então, o STF já fez esse julgamento em 2023, todo o planeta acompanhou, os povos acompanhou esse julgamento histórico aqui no Brasil, do direito originário, em consoante com a Constituição Federal, e a tese do marco temporal. Então, o STF, a Suprema Corte, ela fez esse julgamento e o STF foi declarado inconstitucional. Prevaleceu o direito originário, a demarcação das terras indígenas, que está consoante com a Constituição Federal. Só que, em retaliação à decisão do STF, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.701. E entre os artigos da Lei 14.701 está a tese do marco temporal. Então, o Congresso vem tentando, a todo custo, colocar a tese do marco temporal em vigor. E, infelizmente, está em vigor. A Lei 14.701 está em vigor. E ela é objeto de discussão nessa Câmara Especial, que aconteceu agora já no dia 5 de agosto, lá em Brasília, no STF, onde está buscando uma conciliação em torno da tese do marco temporal. O que, do ponto de vista do CIMI, não existe conciliação de direitos dos povos indígenas. Os direitos dos povos indígenas é cláusula pétrea da Constituição Federal. Ele é inegociável, como o STF mesmo já julgou em 2023. As manifestações seguem acontecendo em outros estados brasileiros. Em Brasília, onde acontecem as audiências do STF, indígenas protestam contra o marco temporal. Ainda segundo este missionário do CIMI, a regulamentação é totalmente anticonstitucional. Os povos indígenas vêm todo ano, infelizmente, fazendo as mobilizações nos seus territórios, nas suas aldeias, nas MAs, nas BRs, também em Brasília, defendendo seus direitos originários. O que eles estão fazendo ali é defendendo seus direitos. Não é fácil, mas é uma luta constante porque o Congresso Nacional insiste em atacar esses direitos. Os povos eles sofrem diversos tipos de violência todo ano, assassinato, ameaças de morte, discriminação étnica racial. Então, os povos eles vêm todo ano fazendo essa mobilização e agora, especialmente, diante dessa tentativa de inserção do marco temporal
ali com a Lei 14.701, os povos indígenas vêm enfrentando mais uma vez essa tese do marco temporal que o Congresso insiste em trazer novamente, sendo que o STF já fez o julgamento a respeito do caso.